Gálatas, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 22 até o versículo 29. Gálatas capítulo 4, verso 22 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque essas são as 2 alianças, uma do monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa. Amém? Amém. Como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, Ismael, é isso? Perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Curva a tua fronte, vamos falar com o Pai. Querido Deus, amado Pai Celestial, estamos nesse instante te invocando mais uma vez uma palavra de oração para suplicar a tua bênção, a tua graça e a tua presença no nosso meio, para que nós possamos, Senhor, receber de Ti o maná neste momento para nos alimentar, para nos sustentar. Queremos ser cheios da Tua presença e da Tua glória, Senhor. Não apenas aqui que estaremos ministrando a palavra, mas onde quer que ela for alcançada, onde os lábios dos Teus filhos estão sintonizados conosco agora nessa transmissão, que Tu possas chegar em cada um desses lares, cada um dessas famílias, Senhor, nossa igreja ali, Francisco Morato. Receba, Senhor, a nossa adoração, nossas súplicas. Precisamos da Tua presença, precisamos da Tua glória, porque somos indignos, somos fracos e sem Ti não somos nada. Não podemos nos manter de pé por nós mesmos. É Tu que tem que nos sustentar, Senhor, e é em Ti que nós confiamos. Então, pedimos que, através da Tua presença, pela palavra que vai ser ministrada, Tu possa fazer isso, fortalecer nossas vidas e nos encorajar, nos dar mais esperança, nos dar mais coragem, mais ânimo, que Tu alerta e desperta a Tua igreja, Senhor, que aqui está. Porque estamos aqui com o propósito de servir e ser Tuas testemunhas. Mas temos que ser preparados por Ti para isto. Temos que ter discernimento para isto. Ajude, Senhor, através da Tua palavra, a nos dar essas coisas. Discernimento. Discernimento para compreender o que Tu quer que a Tua igreja faça. Discernimento para compreender as coisas que Tu não quer que a Tua igreja faça. É o que nós te pedimos, Senhor. Essa é a nossa súplica, e crendo que Tu nos responde, nós te agradecemos. No nome amoroso de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Podemos tomar vossos assentos. Vejam, meus queridos, que nessa escritura que nós lemos aqui do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele disse que havia um conflito lá entre alguém que ele disse era alguém nascido segundo a carne, um filho da escrava, e ele usou isso como uma alegoria, como um tipo de um povo religioso, que no caso ele associou com Israel, que estava ali vivendo ainda de uma aliança, a aliança que Deus fez com eles no Sinai. E ele disse, e esse conflito era com seu irmão, Isaque,
que era um filho segundo a promessa, porque Deus prometeu ao casal, Abraão e Sara, que eles teriam um filho. E eles estavam já avançados em idade, mas Deus cumpriu a sua promessa e lhes deu um filho. Paulo pega tudo isso e diz, assim somos nós somos filhos da promessa, ou seja, nós pertencemos à eleição. Porque quando Deus disse para Abraão, olhe para os céus e conte as estrelas se você puder, e Abraão olhou e disse, não posso, não tem como contar, assim será a tua descendência. Amém. Isso foi uma promessa. Glória a Deus. E nós somos parte desses filhos de Abraão. Somos filhos daquela promessa que Deus fez ao nosso pai. Nada a ver com a carne e com o sangue, mas atributos. Cada estrelinha ali tipificava ali atributos que estavam lá na mente de Deus antes da fundação do mundo. Abraão olhou e disse, eu não posso ver isto. Mas quando ele disse, assim vai ser a sua descendência, a Escritura diz que Abraão falou, eu creio. Então ele já conseguia fazer um F5, ele conseguia atualizar a página, e agora eu conseguia olhar e dizer, tá bom, ali está toda a minha descendência. Ali estão todos os filhos de Deus. Assim será os filhos da promessa. Se tu disse, pai, eu creio. Mas em meio aos filhos da promessa viriam os filhos servos, filhos de escravos, escravos de sistema, eles estariam juntos com os filhos da promessa. E pegando essa alegoria, Paulo disse, veja, Ismael combateu, perseguiu Isaac, e isso foi durante toda a história. Foi lá no passado, e irmãos, agora aqui em nossos dias, ali no início dos Atos dos Apóstolos, ele disse, agora é a mesma coisa. Como foi lá, assim é também agora. Essa perseguição da igreja natural, como o Bruno chamava, ele dava vários nomes, Igreja natural, igreja híbrida. Essa perseguição, ela está sendo feita até mesmo nos dias de hoje, nos dias de agora. Mas ao longo de todas as eras, isso sempre aconteceu. E a Bíblia faz registro dessas perseguições. Paulo fez menção, o Brandon também fez menção, e eu quero ler algo onde ele fala isso, no seu livro, Uma Exposição das 7 Eras da Igreja, a partir da página 53. Eu já comentei isso antes, mas é nesse livro onde o Umbanda mais faz menção das duas vinhas, a vinha verdadeira e a vinha falsa, a igreja natural e a igreja espiritual. Então aqui ele disse o seguinte, há uma verdadeira igreja e há uma falsa igreja. Há os filhos da promessa e há os filhos do escravo, ou da escrava. Há uma verdadeira vinha e há uma falsa vinha. Mas é claro que a falsa igreja, o corpo da falsa vinha, ela sempre procurará usurpar a posição da verdadeira igreja e sustentar que ela, e não os eleitos, não os filhos da promessa, são os verdadeiros e autênticos. A falsa, a igreja natural, ela vai tentar se apresentar para você de todas as maneiras para dizer, nós temos o original, nós somos os tais. Eles vão tentar provar isso de todas as formas, seja com sinais, e eles têm sinais para fazer, seja com templos, para dizer, olha o tamanho do templo que temos, nós somos os tais, nós somos os originais, nós somos os verdadeiros. O Umbanda está tentando resumir aqui, de uma certa forma, com poucas palavras, um dilema que sempre existiu em toda a história da igreja. Aí ele vai dizer assim, a falsa procurará matar a verdadeira. Matar, pegar uma espada e... Houve um tempo que ela fez isso. Mas hoje ela consegue matar de outras formas. O ladrão, ele rouba, mata e destrói de inúmeras maneiras. Consegue matar sonhos, consegue matar famílias, consegue matar um desejo de alguém servir a Deus. Consegue. Com uma falsa doutrina, com uma mentira, ela consegue fazer isso. Umbanda disse, a falsa procura matar a verdadeira. Se a igreja conseguisse entender o quão real é isto aqui, talvez levariam mais a sério. Talvez levariam mais a sério a sua vida cristã. Como o ministro que conversou comigo ontem ali no casamento que celebramos, Irmão, aqui em Belém houve muitos problemas, houve muitos grupos, houve muitos ismos, mas como isso foi possível? Se o ministro está bem alicerçado, não vai deixar isso acontecer. É verdade. Então, se isso aconteceu, é porque deixaram de vigiar. Eles têm que entender, há uma falsa vinha, ela quer matar a vinha verdadeira. Nós temos que começar a levar a sério isso aqui. Isso aqui não é uma hipótese do Umbanda, não é um idílio, não é uma quimera, não é uma fantasia, não é uma utopia, é real. A falsa igreja quer matar a verdadeira. Verdade. E ele vai citar alguns exemplos. Foi assim lá no livro de Atos. Houve várias situações que os apóstolos foram perseguidos e eram religiosos, judeus.
Porque os primeiros perseguidores da igreja, quem foram? Foram o povo de Israel, foram os judeus, você lembra? Pegaram lá os apóstolos, prenderam, mataram lá Tiago, não foi? Isso. Teve um Tiago, havia 2 Tiago, né? Um Tiago morreu, prenderam Pedro, sempre perseguindo. Né? O livro de Atos mostra para você. Né? O profeta disse, você vai lá, Filipe, Estevão, não foi? Veja, é assim que é exposto nas 7 eras. No decorrer das eras históricas da igreja, sempre houve essa perseguição da falsa igreja perseguindo a verdadeira. Em especial, nós destacamos a era das trevas, a era de Tiatira, onde ali a igreja romana criava as santas inquisições para condenar todo mundo de herege por não seguir Roma, por não seguir o papado, por não pagar as suas indulgências. Ao longo das eras você vê isso. Ele vai dizer aqui, e é assim que está declarado nas várias epístolas. Sim, Paulo fez menção disso. Paulo chamava dos falsos irmãos. Ele repreendeu os Gálatas. Eu estive aí com vocês, Gálatas, lá na Galácia. Mostrei o evangelho, vocês receberam a mensagem da graça. Mas bastou eu sair daí e vieram falsos irmãos e convenceram vocês que vocês têm que ser circuncidados e vocês aceitaram. Como que foi isso? Veja, isso aqui não é apenas história, isso é lição. Isso é lição para mim e para você. Se você deixa a guarda, vai vir alguém com uma outra mensagem, com uma outra palavra, com outro ismo e vai escravizar um povo, pode escravizar igrejas inteiras, tabernáculos inteiros. Como esse irmão que disse para mim ontem, olha aqui em Belém há muitos problemas, muitos ismos, mas por que isso aconteceu? Porque deixaram a guarda, baixaram a guarda. Verdade, não é isso? As epístolas mostravam isso, diz Mambrana. Aí ele fala assim, é assim que foi, é assim que é agora, é assim que será. Amanhã vai ser assim, nós não vamos mais estar aqui algum dia, mas vai continuar. Esse mesmo dilema aqui vai acompanhar a igreja. É assim que vai ser. Aí Mambrana diz, não pode mudar. É assim. Então, veja que o apóstolo Paulo aqui, ele fez essa alegoria. Porém, eu quero tomar essas palavras aqui de Paulo para dizer para você que o inverso disso não pode acontecer. Se a falsa igreja persegue a verdadeira igreja não vai sair em perseguição da falsa igreja. Os eleitos não saem perseguindo. Os filhos da promessa não vão atrás, não vão perseguir os filhos da escrava, os filhos da escravidão, do orbe, do sistema. Não vai fazer isto. Então como é que você faz para identificar a falsa da verdadeira? Veja quem é o perseguido e veja quem é o perseguidor. Aí você vai saber quem é a falsa e quem é a verdadeira. É simples. E quando a igreja espiritual que foi estabelecida aqui na terra por Deus começou a dar seu testemunho dessa fé, ela começou então a ser perseguida por essa outra igreja, como o Mano chamava, que tem um sistema, que tem uma fé, que tem um zelo, tem uma religião, ela tem um fervor, ela tem uma adoração. Ele faz exemplos de Caim, que foi o primeiro ali que apareceu lá no Éden. Ele tinha um fervor religioso, ele cultuou a Deus, ele adorou a Deus. Mas Deus não se agradou da sua oferta de sacrifício, mas de Abel. E o que ele fez com o seu meu irmão? O que Caim fez? Ele o matou? Aquilo é um tipo do que acontece. Então, quando Mambrana nos conta sobre esse problema dessas divisões, das perseguições, ele sempre mencionava de que o desejo de Deus, então, quando ele estabeleceu a sua igreja aqui, sabendo que ela seria perseguida, é de que ela sempre procurasse viver uma vida separada. E essa é a principal razão do porquê ela é perseguida. A igreja espiritual é perseguida por ela ser uma igreja que Deus separou. Deus separa o seu povo dos ismos. Mambrana disse que a igreja eleita ela é chamada por Deus para sair fora do mundo, para sair fora do sistema, porque ser cristão é basicamente o quê? Viver uma vida separada para Deus. Não separar-se para um homem, para um sistema, para um tabernáculo, para Deus, para a sua palavra, não para o que o homem disse, mas para o que Deus disse. Amém. Deus te chamou para você se separar para isto, para ouvir a isto. Amém. E Paulo ele se apresentou também nas suas epístolas como uma pessoa separada. Eu fui separado, deixa eu citar aqui, Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Sou separado. Era assim que se apresentava.
Né? É assim que nós temos que nos apresentar também. Quem é você, irmão Nahib? Um homem que Deus me separou para ser testemunha dele. Amém. Quem é você, irmão Davi? Alguém que Deus separou para viver uma vida só para ele. Quem é você, querida irmã Nara? Alguém, uma mulher que Deus separou para poder viver e testemunhar somente dele. E ouvir apenas a ele e obedecer somente a ele. Amém. Você tem que fazer isso, disciplinar-se a isso. Aleluia. Né? Romana disse uma mensagem que nós não temos traduzida, a fé vem pelo ouvir. A voz de Deus falou com ele e disse, Abraão, separa-te do teu povo. Desde o início ele sempre disciplinou seus filhos. Nosso pai na fé, Abraão, Abraão, separa-te. Eu coloquei uma igreja aqui, eu quero que essa igreja se separe de tudo. Verdade. Não é estranho que Deus nos faz separar-nos? O problema é que às vezes a gente demora para se separar. Nós ficamos teimando com Deus, nós ficamos teimando com o homem, teimando com o sistema, teimando com o grupo, e às vezes Deus tem que fazer até criar problemas, situações difíceis para que você, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Você é um chamado de Deus, Deus te chamou para você viver uma vida separada. Se eu estou fazendo isso é para te despertar. Separa-te, afasta-te daquilo que é errado. Né? Hoje o mundo quer o quê? Misturadores. Não é isso, diz Mombana? Mas Deus quer separadores. Diga isso. Deus quer separadores. Sim. O mundo diz, bem, nós não queremos aquele velho pastor, ele é um velho conservador, ele não crê em deixar-nos fazer isto, aquilo outro, nós queremos um jovem que seja um misturador, ou seja, que ceda um pouquinho ali e um pouquinho aqui, que acrescenta algo ali, que tira algo lá, misturador. É isso que as igrejas querem hoje. É isso que a falsa vinha faz. É isso que a igreja natural faz. É com isto que ela combate a verdadeira. Mas Deus quer separadores. Amém? Amém. Separar-se. O Espírito Santo disse, separa-me, Paulo e Barnabé. Separa para mim. Eu tenho uma coisa que quero fazer através deles, mas eles têm que ficar separados de vocês. Vocês estão certos, mas há uma coisa que eu quero que eles façam e eles têm que separar. Separa, aparta para mim. Sempre quando Deus quer usar alguém, isso vai fazer. Se Ele quer usar você, quem quer que está aqui, quem quer que estiver nos ouvindo agora, se você quer ser usado por Deus, ou se Deus quiser usar você, a primeira coisa que vai fazer, Ele vai separar você de onde você está, de alguma coisa que talvez você esteja fazendo, e que vai atrapalhar o programa dele. Ele vai dizer, afasta aí, separa-se daí. Como esse irmão que há pouco dissemos, esteve aí em algum lugar, num tabernáculo, por tantos anos e disse, eu agora estou separado. Ele está entendendo, porque esse é o chamado de Deus para a sua igreja, para a sua noiva, para a igreja eleita. Então todos os filhos da eleição, eles vivem uma vida separada. E sempre foi Deus quem separou o seu povo daquilo que é errado. Não é exatamente você, é Deus que faz isso. É Deus que opera em você tanto o seu querer como o seu realizar segundo a sua boa vontade. Um outro sermão sem tradução entre nós ainda, irmão, na mensagem a Abraão, irmão Bana diz aqui, quando Deus chamou Abraão, sendo ele de 75 anos de idade, ele disse, separa-te da tua parentela. É estranho como podemos mudar isso hoje. As pessoas mudam. Vamos nos juntar, vamos nos unir, vamos fazer um grupo grande aqui, mas o que é isso? Isso é o que a Torre de Babel fez, não foi? É isso que a igreja natural faz, ela quer reunir, quer agrupar. O mamãe está criando essa situação, mas a igreja natural, ela se separa. Deus chama para uma total separação das coisas de Deus. Saí do meio deles, diz a Bíblia, e apartai-vos do Senhor, e eu vos receberei. E eu serei para vós como pai, e vós sereis para mim como filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O mamãe está citando aquela escritura. Vê? Uma separação. Deus separa o seu povo, o certo do errado. É Deus que separa você daquilo que é errado. É Deus. Agora, então, como a Bíblia está dizendo aqui que Deus faz isso, Deus nos separa, então não há como, na verdade, você separar as duas igrejas, porque elas sempre estão juntas. Esses filhos da promessa e os filhos da escrava, a alegoria de Paulo, estão sempre juntos. E um quer combater o outro, e um quer escravizar ou perseguir, ou até mesmo matar a verdadeira. E a verdadeira
a vinha verdadeira, muitas vezes, ela até pode deixar de ser abençoada justamente por estar ali misturado. Quando Deus quer separadores, mamãe disse. E às vezes se mistura com aquilo que está errado, com uma doutrina, com um grupo que não está, na verdade, sendo guiado pelo Espírito Santo, mas por espírito de algum outro homem. Né? Então, não pode, no ensino mamãe, não pode haver bênção. Uma família não pode ser abençoada. Um homem, uma mulher de Deus não pode ser abençoado enquanto não viver uma vida separada. Amém. Outro sermão sem tradução? Recebendo, ouvindo e agindo sobre a palavra de 60. Abraão, novamente a situação de Abraão. O caso de Abraão. Lembre-se, enquanto eles estavam associados à igreja natural e à igreja espiritual, eles nunca receberam a bênção. Jacó nunca foi abençoado até que ele se separou de Esaú. E Abraão nunca foi abençoado até que ele se separou de Ló. Ele somente começou a receber as bênçãos, as promessas que Deus tinha para ele, só começaram a se cumprir quando ele se separou. É isso aqui que o mamãe está tentando despertar para nós. Talvez há promessa de Deus para você, mas Ele quer, separa-te. E uma das coisas que pode impedir é porque alguns filhos dele continuam teimando e insistindo em querer mudar isto, porque ele diz, separa-se, e eles querem ficar misturados. Romano disse que a igreja de Cristo tem que viver uma vida separada. Comigo foi assim. Eu lembro, o irmão Najib foi da igreja quadrangular, não foi, irmão? Eu também fui, nós conversamos sobre isso. Eu lembro, irmão, do tempo que eu era da quadrangular, teve um bom tempo lá que eu passei até necessidade. Eu não tinha trabalho, não conseguia emprego. Mas aí eu participava daquelas correntes que eles faziam lá. Eu acho que não conheceu, talvez tenha até participado. Né? Correntes, fazer votos, não é isso? Eu fazia os votos lá. Numa congregação lá, onde eu era até inclusive o obreiro, colocava lá um monte de envelope ali com valores. Né? Se você pegar o envelope daquele valor e contribuir com aquele valor, você vai ter uma bênção. Mas eram vários valores ali. Então eu tentava lá até pegar o envelope com valor menor, porque embora eu não tivesse dinheiro, quem sabe eu conseguisse. E quem todo mundo pegava, os envelopes com valores menores, só ficava o grande lá, os 100, os 500 reais. Eu não tinha a oferta que eles queriam que eu desse para Deus. Mas eu fazia as outras campanhas que eles diziam, faça uma campanha de não sei quantas semanas. Eu fazia. E eu orava e não havia resposta. Era impressionante. Eu não conseguia trabalho. Mas teve uma ocasião, então, que eu dei um basta. Eu dei um basta. Mesmo sendo um obreiro credenciado, eu dei um basta, irmão. Eu já conhecia a mensagem, tudo. Eu resolvi, não, chega. Eu saí, eu me separei. Escrevi uma renúncia para o Ministério Quadrangular, saí daquele ministério e acredite se quiser, em menos de 2 meses, eu já estava trabalhando de carteira assinada. Amém. Glória a Deus. Separa-te. Deus não vai te abençoar enquanto você não viver uma vida separada. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu vivi isso aqui. Isso aqui que a mamãe está dizendo para você não é teoria. Então, veja, o maior problema que nós temos enfrentado é que a igreja natural, a igreja híbrida, como a mamãe chamava, ela rejeitou a sua primogenitura. E ela quer que a igreja espiritual também faça a mesma coisa. E por isso que Deus enviou para nós nesse último dia, este profeta com o ministério de Elias, para trazer para nós de volta a nossa primogenitura, que posso aqui resumir na forma da mensagem, da fé apostólica. Isso é a nossa primogenitura, isso é a nossa herança. Que estava perdida, a igreja natural, quando se organizou, ela sepultou isso, ela enterrou isso, substituiu por dogmas, por credos, por estatutos, por tradições, por rudimentos humanos. Mas agora, no tempo do fim, Deus agora envia um profeta para fazer o que é isso? Para nos restituir de volta nossa primogenitura, que a igreja organizada sepultou. Mas agora, com esta mensagem, nós readquirimos isso de volta. Né? E aquilo que nós vemos lá em Malaquias, hoje está sendo cumprido em nós. Malaquias 4 diz, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá os corações dos pais dos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas desde que a igreja natural se organizou, ela perdeu isto. Ela, como disse, ela sepultou isto.
ela perdeu a sua primogenitura. Deixa eu ler aqui como a Mana fala. Outro sermão sem tradução. Combatendo ardentemente pela fé, 53. Volta ao jardim do Éden. Nós até mesmo poderíamos ir antes disso. Mas vamos tomar os 2 primeiros rapazes que nasceram nesta terra, Caim. Em primeiro lugar, na verdade ele deveria ter o direito à primogenitura. Mas perdeu. Caim perdeu sua primogenitura. Né? Porque Deus até mostrou para ele, olha, faça desse jeito. Mas ele não quis. Ele se rebelou contra o que Deus disse. Perdeu a primogenitura. Depois ele diz, mas perdeu exatamente como Esaú. Esaú tinha primogenitura, mas ele perdeu. Você lembra como é que ele perdeu? Por um prato de lentilhas, não foi? Eu fiz uma pesquisa para tentar explicar como que isso foi possível, porque muitos não conseguiam entender, e não faz realmente sentido. Por que que ele trocou a primogenitura por um prato de lentilhas? E só recentemente, através de pesquisas arqueológicas, é que se conseguiu entender isso. Porque havia tábuas aí que foram descobertas na Babilônia, eles dão nome, Mari e Cusi, acho que é isso, em letras cuneiformes, e já conseguiram traduzir todas elas, ou pelo menos boa parte. E ali se viu várias tradições babilônicas. E o que Esaú fez naquele dia foi seguir uma tradição babilônica. Porque havia esse costume naquele tempo de se vender primogenitura. Houve um caso ali, ele cita inclusive o nome da pessoa que fez isso. Alguém falou para o seu irmão, me dê 20 das tuas ovelhas e a minha primogenitura é tua. Era uma prática que existia, mas era uma prática lá da Babilônia. E o que foi que Esaú fez? Ele usou a mesma prática lá, das códigos morais daquela região do seu tempo e disse, olha, me dá um prato de lentilha e já é tua. Por que Esaú fez isso? Porque ele era um misturador. Aquelas leis do homem não era para ele usar para si. As coisas que o homem inventa, as doutrinas que o homem cria, não é para você se apropriar e viver por elas. Você tem que viver uma vida separada. Senão você vai ser um outro Esaú, você vai sacrificar a sua primogenitura. Por isso que Mamãe aqui diz, Deus enviou um Elias para nos restaurar de volta isto aqui. Para que você viva pela fé de Cristo. Amém? Assim como a primeira igreja, a igreja mãe, está falando de Roma, ela também fez isto. Ela sepultou a sua primogenitura. Ela rejeitou. Como você quiser chamar, ele disse aqui, a primeira igreja da igreja mãe, está se referindo a Roma, né? Por todo o caminho, perdeu a primogenitura. Então veja, uma vez que um grupo, uma igreja, uma denominação se organiza, então ela está com isso, rejeitando a sua primogenitura, e depois que ela rejeita, ela jamais pode reaver isso outra vez. Está perdido. É um sistema que já está morto. Mas graças ao ministério de Elias, aqueles que Deus separou, a sua raça eleita, eles recebem agora, nesse tempo do fim, a restituição da sua primogenitura. Amém? Deixa eu ler mais outra mensagem sem tradução. A igreja natural e a igreja sobrenatural. Veja, a primeira palavra, a palavra faz a diferença. Isso é o que pensava Jacó. E não importa o que aconteça, eu sei que nunca poderei ser abençoado, a menos que eu tome posse do direito da primogenitura. Né? É dessa primogenitura que eu vou ter que tomar posse. Agora, isso aqui que o irmão Bana está dizendo, é uma figura da igreja espiritual. Né? Ela tem que tomar posse da verdadeira doutrina, da verdadeira fé apostólica, e não abandona isso em hipótese alguma por nada, não troca isso por nada. Porque isso é a vida dela. Né? Essa é a sua herança. A igreja espiritual, ela vai lutar por isso, e ela vai viver por isso. E até o fim, ela não vai misturar isso com mais nada, depois que ela reaver isto. Né? Mas Esaú odiava. E os seus filhos ainda fazem a mesma coisa nesse dia. Os filhos de Esaú odeiam a primogenitura. Eles sempre têm que misturar alguma coisa, tirar alguma coisa aqui, sacrificar algo ali. Né? Eles odeiam isso. Aí ele diz, sempre foi assim. Sempre foi desejo de misturar. Então veja, Paulo disse, foi lá no passado, é assim agora. Uma perseguição. Nombana falava a mesma coisa. Ele disse que sempre quando a igreja natural se encontrou com a espiritual, sempre ocorre uma colisão, irmão Najib. Sempre ocorre um confronto. As duas igrejas, elas são até muito parecidas fundamentalmente. Elas têm seus cultos, sua adoração, seu louvor, seus programas, seus templos. São muito parecidos. Né? Elas até têm uma doutrina muito parecida, um ensino parecido, porém sempre quando essas duas igrejas se encontram, sempre ocorreu um confronto. Caim matou Abel. Ismael perseguiu Isaac.
Esaú perseguiu Jacó. O carnal sempre vai alegar ser mais santo e mais revelado que o espiritual. Deixa eu ler algo que o Mambana diz. Muda Deus seu parecer? Nós sabemos que Balaão era um profeta e Balaque era o rei de Moabe na época. E eles não eram infiéis em Moabe. Eles serviam ao mesmo Deus que Israel servia. Porque Moabe, a nação, foi fundada pelo filho de Ló, com sua filha, e portanto eles serviam ao mesmo Deus. Se você notar, seu sacrifício e tudo mais era exatamente a mesma coisa. Bois, também carneiros, falando da segunda vinda. E agora, se o fundamentalismo é tudo que Deus requer, então Moabe era simplesmente tão fundamental em suas ofertas quanto Israel. Mas nós encontramos agora que Israel está seguindo a linha da palavra. Aqui seria um tipo do natural e do espiritual se encontrando. Quando o natural e o espiritual se encontram, há sempre uma colisão. Porque eles colidem frontalmente um contra o outro. Sempre ocorre essa colisão. Como alguém que falou algo e alguém publicou isso numa rede social, no Facebook. Alguém pegou ali, não vou dizer o nome do ministro, pegou as palavras dele, com uma fotinha dele, escreveu ali as palavras dele. Né? Não sei se ele falou realmente isso, mas eu acho que pegaram uma fita, um áudio, um vídeo, e escrever, né? Fulano tal disse isso. Como é que eram as palavras ali? Você não precisa decretar guerra para ter inimigos, basta dizer a verdade. Eu não sei se eu pude concordar muito bem com aquela frase. Então eu resolvi escrever embaixo, apenas para dar um pequeno conserto, porque para mim não estava fazendo muito sentido. Eu escrevi embaixo assim: quando você fala a verdade, você já está decretando guerra contra alguém que não aceita isto. Então dá na mesma. Você não precisa decretar guerra para fazer inimigos, basta dizer a verdade. Mas quando você fala a verdade, basta você dizer a verdade, isso já é uma declaração de guerra. Isso já é um confronto. A igreja natural já vai se confrontar contra a espiritual. Verdade. Então, o Mambana diz mais aqui: Israel, eu quero representá-lo como uma igreja espiritual. E Moabe era a igreja natural, apenas a igreja. O que nós chamamos de igreja natural. E todos temos certeza de que há uma igreja e de que há uma noiva saindo dessa igreja. Né? Como Abraão que saiu da Babilônia, como Moisés que saiu do Egito. Mas veja, houve um tempo até que a Babilônia saiu de Abraão. Assim como houve um tempo até que o Egito saiu de Moisés. Então um passo é você se separar. O outro passo é aquilo onde você estava, que te impregnou, sai de você. Quanto mais tempo você ficou naquele lugar, mais tempo talvez leve para sair. Porque isso vai às vezes até as medulas e ossos, mas Deus ele é o curador divino, ele é o restaurador. Então leva o tempo que levar, vive uma vida separada, até que todas as feridas cicatrizem. E até que tudo aquilo que estava na memória fique para o passado. Aquela perseguição, aquelas decepções, tudo Deus vai curar, Deus vai sarar. Deus somente pôde usar Moisés até que ele sarou suas feridas, tirou suas habilidades do Egito que estava sobre ele, sobre Abraão. Nós temos que fazer isso. Então veja que sempre onde as duas igrejas se encontram, há um desacordo entre as duas sementes. Caim ficou com ciúmes de Abel, como eu disse, porque Abel fez o que era correto, porque ele teve uma revelação, e Caim também tinha a sua revelação, mas a revelação dele estava errada. A igreja natural tem uma revelação, mas quando você passa pelo crivo da palavra, você vê que falha. O teste da palavra mostra que aquela revelação está errada. Deixa eu ler algo mais que o Mambana fala sobre isso. Estamos falando do confronto entre essas duas igrejas. Há um confronto, há um desacordo. E o Mambana também vai dizer que, por causa desse quadro aqui de Caim, porque o que foi que Caim teve por Abel? Ele teve ciúmes. A igreja natural tem ciúmes da igreja espiritual. Ele disse na mensagem, muda Deus seu parecer. Eu penso que é isso que Abel teve no princípio, uma revelação espiritual. Nós encontramos em Abraão e Ló a mesma coisa. Em uma escolha, porque Ló desceu. Quando chegou o tempo, quando a igreja espiritual e a natural tiveram desacordo, por causa dos pastores, eles tiveram de separar-se um do outro. E sempre que isso acontece, causa ciúme. Não é da natural tendo ciúmes. Não é da igreja espiritual tendo ciúme natural. É a igreja natural tendo ciúmes da espiritual. Veja, irmã Anara,
Não é a igreja espiritual quem tem que ficar se lamentando ou reclamando do que a igreja carnal faz. Tem que ser o inverso. É a igreja carnal que tem que ficar murmurando e reclamando do que a igreja espiritual está fazendo. Da posição que ela está tomando por viver uma vida separada. Nós temos que parar e dizer, não chega, vamos parar de dizer o que o grupo fez, o que o grupo está fazendo. A igreja espiritual não fica se queixando do que o carnal está fazendo, é o inverso, é o carnal que vai se queixar da posição que você está tomando. É essa disciplina que Deus quer que tenhamos. Porque sempre é um ciúme. E de quem é o ciúme? Não pode se dar da espiritual pela natural. É o inverso. Verificamos que Abel, porque Deus o havia recebido, ele não recebeu a bonita e grande oferta de Caim, pela qual ele tinha tanto labutado. Ele era religioso. Assim verificamos que quando Deus aceitou a revelação de Abel e a sua oferta, isto fez Caim ficar com ciúmes de Abel. Verdade. Então veja, não pode haver ciúmes entre os filhos de Deus, porque essa é uma característica dos filhos escravos, dos filhos da carne, da igreja natural. E ali ocorreu o primeiro homicídio. Nós verificamos que ciúme passou a existir entre os pastores de Abraão e Ló. E assim é hoje. A igreja natural e a igreja espiritual têm uma colisão quando se encontram. Amém. Então veja, a igreja natural pode ter até mesmo uma unção. Pode ter uma unção. Pode ter uma unção, um mover do Espírito sobre aquele ministério, sobre alguma coisa, sobre uma reunião que eles estiverem fazendo. Pode haver um sinal, pode haver um mover até do Espírito. E isso às vezes faz com que muitos se equivoquem e se confundem. Porque eles usam isso como uma vindicação de que aquilo que eles estão fazendo está correto. Mas os sinais, embora esteja presente tanto entre a igreja natural quanto a espiritual, no que tange a igreja espiritual, ela não pode se confundir. Porque ela sabe que, como disse Jesus nas Escrituras, e como depois o Mombrana também veio compreender, o sol brilha para todos, a chuva cai para todos, tanto quanto para os bons quanto para os maus. Então os sinais, o mover do Espírito está por toda parte. Seja um crente da mensagem, ou seja uma denominação, seja o que for, vai haver este mover. Mas o Umbanda fala que há uma pequena diferença entre o mover que cai na igreja natural e da igreja espiritual. Na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus. Davi pensou que tinha tudo em ordem. E ele estava inspirado. Está vendo como o Espírito Santo pode ungir um homem? Davi estava errado, mas ele tinha unção de Deus. Aí o Umbanda vai dizer, mas tem de estar na ordem da unção. O espírito exterior do homem, nosso espírito exterior, porque nós temos o espírito, nós temos corpo, alma e espírito. Amém? Jesus também disse, Umbanda disse que Jesus era uma casa de 3 cômodos. Jesus tinha corpo, alma e espírito. Então ele aqui diz, o espírito exterior pode estar ungido com o Espírito Santo e a alma estar tão escura quanto o piche. Então alguém que tem o seu espírito ungido, ele pode fazer sinais. Eu vou até um pouquinho mais longe, alguém que tem unção do espírito, porque é uma unção correta, não é uma unção pervertida, uma pessoa nessas condições, ela pode até mesmo pregar uma doutrina correta. Mas isso ainda não quer dizer que a sua alma ainda está limpa, consertada, endireitada. Ela pode ter até uma doutrina correta, ainda ter motivos errados, objetivos errados. Por que isso? Porque a sua alma ainda não foi totalmente redimida. A unção do Espírito permite você fazer sinais, um ministro fazer sinais e até falar uma coisa que esteja correta. Mas, a menos que ele seja ungido também lá na alma, que isso chegue lá e cele a sua alma, ele não vai ter realmente uma vida transformada. Ele apenas vai viver o quê? Uma personificação. Porque o Umbanda disse que a igreja natural, além de perseguir, ela também tenta o quê? Imitar a verdadeira. Verdade. Então, quando o espírito exterior do homem é ungido com esta unção do Espírito, ele pode fazer sinais, ele pode até falar algo que esteja correto, irmão Najib. Mas ainda assim, ele pode estar errado em outras coisas. Ok. Aí ele continua assim, aqui. Alguém pode ser ungido, ser ungido com o Espírito Santo e realizar tantos milagres quanto pode a igreja verdadeira. E ainda assim, estar errado em outras coisas. A igreja, a falsa igreja, ela sempre vai tentar mostrar para você que ela possui algo de espiritual para tentar vindicar
o seu ensino, o seu ministério, né? E é por isso que esta é a era mais enganosa que estamos vivendo. Então nós vemos que a razão da colisão é porque um tenta fazer ou tenta ter a mesma coisa que o outro possui. Embora ambos adoram a Deus e querem servir a Deus, ambos professam uma fé, porém só um deles é de fato guiado pelo Espírito Santo. Romana disse, tão logo se chocaram e um viu o que o outro estava fazendo, houve uma grande personificação do outro. É aí que eu quero chegar agora. Né? A confrontação e há também o quê? Uma imitação. Um do outro. E aí é onde encontramos hoje que nós realmente temos personificações demais. Temos imitações demais do verdadeiro. A tal ponto que as pessoas não conseguem mais discernir hoje o que é falso e o que é verdadeiro. Porque realmente é muito parecido. E quando você faz isso, diz Umbanda, você está sempre em dificuldades. Você não pode viver a vida de outro. Estudamos isso mês passado ali em Olinda. Pegamos um tema sobre isso. Umbanda, lemos vários sermões onde ele falava, não tente personificar a fé do outro. Tente você ter a tua própria experiência com Deus. Não vá porque teu pai foi, porque tua mãe é crente, porque você creu no pastor que tem uma boa posição, uma boa dialética. Não é isso. Você tem que ir pela tua própria experiência. Verdade. Você tem que ir pelo teu próprio entendimento. Eu creio. Porque se você for apenas pela experiência do outro, não vai durar muito tempo. Verdade. Mas quando alguém tem a sua própria experiência, aí sim. Vêm as lutas, os rios podem transbordar, os ventos podem soprar, mas ele permanece firme porque ele está na rocha. Porque ele teve uma experiência, e não foi uma experiência sozinho, foi uma experiência dele com Cristo. Quando você tem uma experiência real com Cristo, pode vir tantos outros problemas ainda, mas você está firme. Porque quando Jesus contou aquela parábola, não foi para pessoas que eram somente pessoas incrédulas, para pessoas crentes. Quando as lutas vêm, os rios transbordam, os ventos sopram, isso não quer saber se você tem fé em Deus ou não. Se você está alicerçado na rocha ou não, ou na areia. Os problemas, as lutas, elas vão vir de qualquer maneira, não quer saber como você estiver. Você pode estar na rocha, ou seja, você pode ser um abençoado, mas você vai passar por algum problema. Algum vento vai soprar, algum rio vai transbordar. Jesus disse isso. Mas se você está na rocha, vai durar pouco tempo. Você vai passar por isso. Você vai sair incólume, nada vai acontecer. Porque você não estava amparado numa experiência de um outro, mas na tua própria experiência. Cristo mesmo te sustentando. Amém. Então, nós temos que ter a nossa própria experiência com essa palavra. Nós precisamos, como o meu irmão aqui estava comentando, irmão de eu sempre tenho ansiado de ter uma experiência com Deus. Né? Isso é possível? Claro que é possível. E você precisa ter isto. Quando você tiver essa experiência, você não vai mais tentar imitar o outro, você não vai mais tentar personificar o outro. Não podemos personificar alguma coisa. Nós temos de ser simplesmente o que somos. Você não deve nunca tentar. Se este sujeito faz algo, porque ele o faz, você pensa que tem de fazer também? Não faça isso, diz Umbanda. Não. Agora porque você tem grupos desviados da mensagem, permitindo ministros divorciados continuando a pregar, agora você vai fazer a mesma coisa que eles estão fazendo? Não. Agora porque você tem grupos desviados da mensagem de Umbanda, pregando o unicídio nacional, só porque eles estão fazendo isso, você vai imitar, personificar isso e vai fazer a mesma coisa? Não. Não personifique isso está errado. Não tente imitar os exemplos errados. Verdade. É por isso que está acontecendo isso. Eles não estão tendo referência. Só porque alguém, fulano tal, com tal status, com tal posição, pregou uma perversão, porque ele você vai seguir? Não faça isso. Não imite isso, diz uma Umbanda. Não faça isso. Você é um indivíduo para Deus. Amém. E não devemos tentar personificar uns aos outros. Não. Não seja uma personificação, seja o artigo real, genuíno de Deus. Outra coisa que ministramos, eu acho que foi lá em Viamão. Nós falamos no ensino do irmão Brando, ele disse, Deus nunca vai conseguir operar em nós até que nós tiremos o nosso eu do caminho, da frente dele. Enquanto nós estivermos na frente dele com nossos próprios pensamentos, nosso próprio querer, nós vamos ser um confronto para Deus. E você acha que você vai prevalecer diante de Deus? Não. Deus não vai conseguir te abençoar.
Deus não vai conseguir alcançar você. A palavra dele vai ser inócua, vai ser infrutífera, enquanto você estiver no caminho dele. Mamãe dizia, saia do caminho. Tira o teu eu da frente. Humilhe-se, rejeite-se, sujeite-se. Foi tão fácil você se sujeitar a um homem, por que você não consegue sujeitar a Deus, que é muito mais poderoso? Você consegue sujeitar o sistema do homem e ser escravo do homem e não colher nada? O que te custa sujeitar a Deus e o sistema de Deus? Você vai colher muito mais fazendo isso. Glória a Deus! Aqui uma banda vai dizer assim, a única coisa que você precisa fazer para saber que Ele está aqui é remover-se do caminho. Irmão Jorge, eu não tenho visto Deus se movendo, mas claro, você está no caminho dele. Você está com os teus próprios pensamentos, tira os teus pensamentos do caminho. Tira o teu eu do caminho. Então você vai ver Ele se mover. Ele está aqui, Ele está real, Ele está aqui agora. Ele está aqui agora. Ele está dizendo aqui, a única coisa que você precisa fazer para saber que Ele está aqui é remover-se do caminho. Vê? Enquanto você estiver no caminho, Deus não pode fazer nada por você. Separa-te. Saia do caminho. Então você vai ver Ele se movendo. Quando você pensa os teus pensamentos, os pensamentos de Deus não têm chance. Você trocou os dele pelos teus. As escolhas que Ele fez para você pelas suas próprias escolhas, Deus não tem nenhuma chance. Você não tem como viver uma vida abençoada. Eu fiquei lá pagando os votos a quadrangular. Deus eu não dei chance para Deus me abençoar, porque eu estava lá misturado com aquele povo. Mas quando eu saí, quando eu entendi isso aqui, então Deus teve uma chance e me abençoou. Deu uma chance para Deus, irmã Ana. Deu uma chance para Deus, irmão Najib. Deu uma chance para Deus, irmão Davi. E você vai ver Deus se movendo. Aleluia. E tudo aquilo que o ladrão tentou roubar, matar e destruir, há um Deus que restitui tudo isso. Glória a Deus. Enquanto você estiver no caminho, Deus não pode fazer nada por você. Quando você pensa os teus pensamentos, os pensamentos de Deus não tem chance. Mas se você parar de pensar os teus pensamentos e pensar os pensamentos dele, meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Disse ele, se houver algum louvor, se houver alguma virtude, pense nessas coisas, pense nas coisas de Deus. Deus quer o melhor para você. Deus não quer que você viva como escravo. Paulo diz, não vos torneis escravos de homens. Separa-se, porque eu sou separado. Separa-se. Pense como Deus quer que você pense. Não é o que alguma igreja vai dizer sobre isso, mas é o que Deus diz sobre isso. Pare de dar ouvidos ao que o homem diz para você fazer. Pare de dar ouvidos ao que o sistema diz que você tem que crer que é o correto. Esqueça isso, separa-se disso. Ouça Deus e você vai ver Ele se mover em você. Glória a Deus. Todos os homens que ficaram no caminho de Deus tiveram problemas. Moisés se colocou no caminho de Deus, teve problemas. Abraão se colocou no caminho de Deus, teve problemas. Porque saíram da Babilônia, não é verdade? Saíram do Egito, mas o Egito ficou com eles. A Babilônia ficou com eles. Mas quando eles entenderam, eles se separaram. Então Deus se moveu. Abraão teve problemas, Jacó teve problemas, Jonas teve problemas. E eles entenderam que eles somente poderiam ser usados por Deus quando eles vivessem uma vida separada e tirassem o seu eu fora do caminho. Aleluia. Amém. Amém. Veja, isso é uma batalha que nós temos que travar. É uma batalha que nós temos que travar não com o diabo, não com o homem, mas com nós mesmos. Mamãe disse que a maior batalha, a maior vitória que Jesus teve foi quando ele venceu a si mesmo. Quando ele disse, pai, eu tenho uma vontade, mas sabe de uma coisa? Eu não quero mais saber da minha própria vontade. Qual é a sua? Eu quero fazer a tua vontade. Mamãe disse que Jesus somente foi vitorioso lá no jardim do Getsemane porque ele saiu do caminho. Foi essas palavras que a mamãe usou. Jesus venceu a si mesmo. O maior inimigo que Jesus poderia ter não era o diabo, era ele mesmo. Mas quando ele saiu do caminho, então Deus pôde agir e fazer o programa dele vingar e se cumprir. Quando nós vencemos a nós mesmos, então Deus pode, como ele disse, ter uma chance de resolver nossos problemas. Quando nós saímos do caminho. Mamãe disse, o meu maior inimigo é o William Branham, porque eu fico muitas vezes no caminho, mas quando eu saio, quando eu venço a mim mesmo, então Deus se manifesta. Essa é a batalha que nós temos que vencer. Amém. Vencer a nós mesmos. Parar de lutar contra Deus e tirar nosso eu do lugar. Mensagem em comunhão. Agora, se Deus não poupou o seu próprio filho do teste cruel, então Ele não poupará você do teste cruel.
as chuvas vão vir, os ventos vão soprar, e eles não querem saber se você está aprovado, se você está na areia, se você está na pedra, eles vão vir de qualquer jeito. Você vai ter que passar por um teste cruel. Mas se você está na rocha, você vai passar por esse teste. Amém. E você vai vencer esse Eu teste. creio. Então ele disse, se Jesus não foi poupado, se Deus não poupou seu filho, você quer ser melhor que Jesus? E Jesus estava aqui enfrentando o maior teste que ele já havia tido. O Getsemane foi colocado diante dele, onde aquele definitivo e último teste todo o suficiente deveria vir, quando as cargas, todo mundo foram colocadas sobre os seus ombros. Não havia ninguém em todo o céu, terra, que pudesse alguma vez sustentar a não ser ele. E saber que todos os pecados, dos pecados passados e pecados presentes, futuros, repousavam sobre essa decisão. E foi uma das maiores vitórias que Cristo já ganhou e provou a sua grande messianidade, quando ele disse a Deus, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Essa foi a maior vitória que ele já tinha ganho. Quando? Quando ele venceu a si mesmo. Amém. Quando você vence a si mesmo, Satanás já está derrotado. Eu creio. Amém? Então, veja, Mamana diz que Jesus somente foi vitorioso porque ele se rendeu a Deus. Se você fazer de Jesus Deus, você vai ter dificuldade para entender isso. Como é que alguém vai se render a si próprio? Jesus teve que se render a Deus. E quando ele fez isso, então Deus fez do seu filho um vitorioso. E quando você se rende a Deus, Deus faz de você um vitorioso. Chuva temporã e serôdia. Falando aqui de Jesus, né? Deus estava nele. Por que Deus estava nele? Porque ele não havia nascido em pecado. E porque ele tinha uma maneira de render-se a si mesmo a Deus. Jesus rendeu a si mesmo a Deus. Amém? Renda-se a Deus, meus queridos. Renda-se a Deus. Aleluia, glória a É? Deus. Tanto quanto pudermos. O tanto quanto Bilbrano, ou seja, o tanto quanto eu possa sair do caminho, Deus entrará. Mas enquanto William Bana está ali, então Deus não tem maneira de entrar. É o mesmo com você. É hora de sairmos do caminho e não olharmos as coisas como nós queremos olhar. Não fazemos da maneira como nós pensamos, mas deixando que Ele faça os nossos pensamentos. Deus vai colocar em você o querer dEle. Deus vai colocar em você o pensamento dEle, o desejar dEle. Então veja, muitas bênçãos às vezes são impedidas de nos alcançar porque nós ficamos no caminho. Nós mesmos somos responsáveis. Outro sermão sem tradução. Há somente uma coisa que nos impedirá de sermos abençoados, que é nós mesmos. Somos nós mesmos que nos impedimos de ser abençoados. Não culpe o diabo. O diabo pode tentar enganar você, mas se você está na rocha, você não tem como ser enganado. Glória a Deus. Aleluia. Bendito. Então vamos simplesmente sair do caminho e nos esvaziar. Esvazie-se. E dizer, agora Senhor Jesus, apenas entre e assuma o controle. Aleluia. Jesus, irmão Bana aqui está nos ensinando. Jesus, entra no controle deste problema que eu estou tendo. Esvazie-se. Não tente você buscar uma solução. Deixe Deus ser a tua solução. Irmão Jorge, eu acho que você está fugindo do tema. Não estou fugindo do tema. Estou falando aqui das duas vinhas. E as duas vinhas estão lutando uma contra as outras. E muitas vezes, quando a vinha verdadeira é afligida, é porque a própria vinha falsa impõe sobre a verdadeira essas aflições. Impõe através de uma falsa doutrina, porque ela tira de você o mover de Deus. Ela tira de você o mover do Espírito Santo. Porque permitiu você dar razão a uma outra doutrina, um outro pensar, um outro pensamento. Porque aqui uma banda diz, há duas vinhas, há duas igrejas. E uma tem um pensamento diferente da outra. E uma quer até imitar a outra. Então, nós precisamos saber ter o discernimento daquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso. Porque Jesus disse, uma banda disse, Deus é quem separa os seus filhos daquilo que é errado. Amém? Quando há uma postura errada é porque há um ensino errado por trás disso. Todo proceder errado tem que haver uma coisa por trás, um espírito por trás, uma fé por trás, uma fé híbrida, uma doutrina. Então, e tem que haver um falso ministério também por trás disso, uma falsa vinha por trás disso. Porque a vinha verdadeira é instruída corretamente e se tem uma postura correta. Pode ter as lutas que eu disse, mas ela vai viver uma postura correta, com um bom testemunho. Glória a Deus. Mamona falava muito disso, da igreja híbrida. A fé híbrida, ela pode produzir somente uma única coisa. Mamona disse que era o quê? A morte.
a igreja híbrida, a fé híbrida, somente pode produzir morte. Por quê? Porque ela está morta. Ainda que ela consiga produzir muitos resultados, templos bonitos, popularidade, né? Mas está morta. Nós estamos aqui em Belém, e ontem, né, irmão Najib, nós fomos ali visitar o templo da Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus começou aqui no Brasil, o movimento pentecostal da Assembleia de Deus começou aqui em Belém, e eu resolvi ir ali, né, entramos lá e visitamos aquele templo enorme de grande, né? E estava tudo vazio, conseguimos fazer um turismo lá por dentro, né? Até subimos lá, subi na plataforma lá, fiquei atrás do púlpito, né, deles e tirei uma foto lá. Você fez isso, irmão Jorge? O que tem de mais? Mambana foi lá visitar lá, o púlpito de quem? John Wesley? John O que tem de mais? Um símbolo lá do metodismo. Eu apenas fui visitar ali um símbolo ali do pentecostal ali no Brasil. Aleluia! Mas enquanto eu estava ali, irmão, né, depois me veio o pensamento, o que é aquilo ali? Hã? A mesma coisa que Mambana disse que vai acontecer quando vier o aperto. Quando vier o aperto, principalmente sobre a noiva, né, não interessa onde ele estiver, vai haver um aperto. E se você não sujeitar a tudo aquilo que o anticristo impôs sobre você, ou você sujeita, ou você vai ter que fugir, você vai ter que fazer uma coisa. Antes que a igreja seja arrebatada, vai haver um aperto espiritual, que depois vai culminar num aperto físico real. Mas vai haver um pequeno aperto aí. Né? Então, quando ocorrer o aperto, o que esses templos vão ser? Hã? Armazéns do anticristo, só isso. Verdade. Eu vejo aí templos, tabernáculos. Vamos agora para a mensagem. Tem tabernáculos grandes, enormes. O irmão Najib disse, eu vou te mostrar um tabernáculo. Não, mas não precisa. Porque quando eu olho, só que eu vejo ali são sepulcros talhados, cisternas rotas, armazéns para o anticristo. Eles dizem, isso aqui é o nosso tabernáculo. Eu faço um F5, eu atualizo a página e eu vejo armazém do anticristo. Para que se preocupar em construir grandes tabernáculos para o anticristo? Não é para Cristo, é para o anticristo. Nem Mambana teve essa preocupação. Ele não pensou, olha, vou fazer um outro tabernáculo maior do que esse, porque não dá, não tem jeito, não tem espaço para você. Ele fez isso, só deu uma reformada, não é isso? Mas tem alguns que se preocupam em fazer algo maior. Por que isso? Porque é outra mensagem que eles têm. É um outro William Branham que eles inventaram ali. Se o Branham fizesse o que eles fazem, não, irmão, vamos sair aqui do tabernáculo, Branham Jeffersonville, vamos construir um tabernáculo maior. Ele seria hipócrita, porque ele disse que isso tudo viraria armazéns para o anticristo. Por que eu ia desperdiçar dízimos e ofertas do povo de Deus para construir templos maiores para o anticristo? Não, irmão Jorge, não, no nosso tabernáculo não vai ser assim, irmão Jorge, não. Quando vier o aperto, irmão Jorge, nós vamos ficar aqui, nós vamos ficar louvando a Deus, porque é um tabernáculo grande, consagrado a Deus, e a cruz de fogo, irmão Jorge, vai estar lá na porta da frente, lá impedindo que o faraó entre com o seu exército, o cavalo e o seu cavaleiro. Continue pregando esse maná envenenizado, cheio de vermes para o povo, para você ver no que isso vai dar. Isso é uma mentira. Verdade. Isso é hipocrisia. Armazéns para o anticristo. Mas a igreja híbrida consegue produzir isso, irmão Najib. A igreja híbrida produz templos. Ela faz isso. Templos bonitos. Mas o Mambana falava que isso não era a árvore da vida, isso era a árvore da ciência do bem e do mal. É essa árvore que faz isso. Não sei se separei alguma coisa aqui, acho que sim. Condenação por representação. Como sempre tenho dito, se comer maçãs fizesse com que as mulheres percebessem que estavam nuas, é melhor que passassem as maçãs novamente. Verdade. Falando um pouco sobre isso ontem na cerimônia de casamento, né? Mambana menciona, desculpe, mas não foi maçãs lá no Éden. Eu não digo isto para ser grosseiro, mas estou dizendo agora para chegar a um ponto, que é a verdade. Não foi macieira. Tomemos uma outra árvore da fé, que Eva tomou. Aquela árvore proibida de incredulidade. A árvore da ciência do bem e do mal. Mambana disse que era uma árvore de fé, irmão Najib. A árvore da vida é uma árvore de fé. E a árvore da ciência também é uma árvore de fé, mas é uma fé hibridada, que mistura. Deus disse que uma certa coisa acontecerá. Ela deveria ter deixado isso sozinha. Ela deveria ter crido da maneira como Deus disse, mas não. Satanás se aproximou com a sua teologia e ela misturou isso e deu depois isso a Adão. Nós falamos isso ontem, né? Isso causou o quê? Uma fé híbrida. Isso que a igreja tem hoje, a chamada igreja, uma fé híbrida. Está misturada com medos, com dúvidas, com agitações. Se fosse a fé genuína, ela não mudaria.
Quando Deus dissesse alguma coisa, seria assim, mas veja, ela misturou isso. Tomou o que Deus disse e o que Satanás disse, e misturou junto e disse, aqui está. É assim que muitas pessoas fazem hoje. Hoje eles tomam o que a Bíblia diz e o que o homem diz, criam uma fé híbrida, e quando eles criam, eles trazem de volta. Cria uma igreja bonita, sim, para poder dizer, nós somos os tais. Né? Mas são armazéns do anticristo. Verdade. Com certeza, mas não há vida nela, está morta, porque é híbrido. Uma fé híbrida. Deixa eu tomar uma água. Eu creio que Deus foi, sim, mas agora ele não é mais um curador hoje. Isso é fé híbrida. Verdade. Creio que ele deu o Espírito Santo aos pentecostais, lá no passado, no dia do Pentecostes, mas isso não é para nós hoje. Fé híbrida, condenada por Deus, híbrida, sem benefício. Fique longe disso. Afasta-se da fé híbrida. Ela é má, ela traz dúvidas. Talvez eu possa ser curado, talvez Deus possa salvar meu filho. Fé híbrida. A fé híbrida te põe dúvidas. Não duvide de Deus. Não duvide das suas promessas. Não duvide que você é um filho dele. Aleluia. Se você é filho da promessa, as promessas são para você. Essa é a fé da igreja. Queremos a fé de Deus. Amém. Mensagem aqui, condenação por representação. Deus, se as pessoas simplesmente pudessem ver isso, se eu pudesse simplesmente socar isso nas pessoas, Jesus morreu para que ele pudesse tirar as pessoas dessas coisas da igreja híbrida. A igreja híbrida faz ver você uma vida de fracasso. Porque você põe tudo em dúvida. Para que ele pudesse afastar as suas mentes e a fé para longe do que o homem disse, de volta ao que Deus disse. Levar você de volta para o que Deus disse. Então veja, assim nós chegamos mais uma vez àquela confirmação da verdade bíblica, de que a fé sem obras é morta. Você tem que demonstrar que tem uma fé genuína com obras, e muitas vezes essas obras não é você construir um grande templo, é você demonstrar com a tua própria vida. A tua própria vida vai ser uma obra. Uma demonstração do que Deus tem feito por você. Do tipo de vida que você vive, do tipo de confissão que você tem. Romana disse, depois nós verificamos que Abraão não obedeceu a Deus de uma vez. Porque a Babilônia não estava nele. Saiu de lá, mas a Babilônia continuou com ele. Agora ele se preparou e teve fé na promessa. Mas veja, ainda podemos ter fé na promessa e depois não obedecer. Não, eu não discordo, isso está correto. Mas uma coisa é você concordar, outra coisa é você sujeitar ao que você diz que está certo. E ainda assim nos atrapalhará. Vai atrapalhar. Deus não quer que você faça elogios das fitas. Deus quer que você creia nas fitas. Deus quer que você creia na palavra falada e na palavra escrita. Agora você pode dizer, eu creio no Espírito Santo, creio que devo ser batizado com o Espírito Santo. Agora, não importa o quanto você crê. Você tem que obedecer a essa comissão. Só a fé não vai funcionar, porque a fé sem obras é morta. Você tem que obedecer. Então quando você obedece ao quê? A ações, a obras. E é isso que vai mostrar se você aceitou de fato a fé que você disse que era boa. Obra, faça. Agora, como eu tenho costume de dizer, o inverso disso também é verdadeiro. As obras sem fé também são mortas. Semana passada, duas testemunhas de Jeová chegaram lá no portão da minha casa. E eu sempre os recebo. Eu abro o portão e os recebo. Porque, sabe, às vezes eu fico curioso, eu fico pensando, qual é a abordagem que eles vão usar para falar as suas heresias para mim? Eu fico curioso, deixa só para experimentá-los. Eu deixei eles entrar para ver o que eles falavam, mas eles não usaram uma abordagem boa. Eles perguntaram para mim, você gosta de Cristo, você gosta da palavra? Como é que eu vou dizer? Eu tive que ser franco, eu sou um ministro, eu prego a palavra. Eu não quis ser hipócrita ou fingir para ver, não, aí eu não... Já cortou um pouco o meu assunto. Eu queria ver onde ele queria ir. E porque eu disse que eu já era ministro, então eu já o inibi, já deixei de mãos amarradas. Não vai perder tempo com alguém que já foi evangelizado, que já foi salvo, não é isso? Eu vou ter que procurar um outro que não foi. Então já deixei eles meio sem operação, mas ainda assim começaram a falar alguma coisa. Eu queria ver como é que eles iam sair para poder ir embora de uma vez, para se despedir, né? Aí eles ficaram falando algumas coisas, tivemos algumas conversas, e eles disseram, olha, nós estamos aqui porque você sabe, a Escritura diz que a fé sem obras é morta. E nós estamos aqui para fazer as obras, falar da nossa fé, a nossa palavra, do nosso testemunho. Eu disse assim, mas o inverso também é verdadeiro. As obras sem fé também são mortas. Você pode fazer todo tipo de obras que você conseguir fazer. Você pode construir todos os tipos de templos que você conseguir construir.
Mas se o tipo de fé que te estimulou a construir o que você construiu, a fazer as coisas que você fez, não for a fé genuína, essas obras todas, esses tempos todos, tudo isso é morto. As obras sem fé também são mortas. As obras serão vivas se a fé que está por trás dela for uma fé viva, não a fé de um homem, não a doutrina de um homem. Amém, meus queridos, já vou estar encerrando, tem coisa aqui que eu estou pulando, viu? Depois eu vou colocar o texto integral para os irmãos acompanharem. Outra coisa, só para nós encerrarmos, outra coisa que tratamos foi lá no Rio de Janeiro, lá em Cardoso Moreira. Nós estudamos lá onde o irmão Bana nos fez lembrar que nós temos que ter as duas miras, não foi isso, irmão? O irmão Najib foi militar. Você tem que ter as duas miras alinhadas. A palavra na frente e a alça de mira, que é as fitas, que é a palavra falada. Por que há tanto problema aí? Porque eles não estão sabendo alinhar as duas miras. Agora, e por que eu estou mencionando isso? Porque a igreja natural faz isso. A igreja natural não sabe alinhar as duas miras. E isso é coisa para a igreja espiritual. A igreja natural vai ir para o extremo, vai ficar só com a Bíblia e vai rejeitar a mensagem do irmão Branham, esse William Branham é falso, ou vai ficar só com as fitas, vai rejeitar as escrituras, mas a igreja natural ela fica alinhada com as miras. Por isso que ela é vitoriosa. Quando eu conheci o meu sogro lá no México, fiquei espantado. Eu considero ele um fenômeno. Porque você pode contar nos dedos lá, entre os crentes da mensagem, quem crê como nós, como crê na mensagem do irmão Branham. Porque todos lá são unitários. Mas ele não creu no unicismo. Mas ele nunca leu uma mensagem de Liveio. Ele nunca leu uma mensagem de Brian Kosorek. Como eu tenho dito ali, nós não viemos aqui para Belém para falar da mensagem da doutrina de Liveio, da doutrina de Brian Kosorek. O que nós pregamos aqui é a doutrina da mensagem de William Branham, que é a doutrina de Cristo. Amém. É a nossa primogenitura restaurada. Amém. Mas esse meu sogro não conheceu nada disso. Mas sabe, ele sabia que Jesus não era seu próprio pai. Ele sabia que Deus não é um como o seu dedo é um. Ele não se confundiu com a doutrina unicista. E eu perguntei, como foi isso possível, irmão José Luiz? Eu nunca deixei as duas miras fora do foco. Eu continuei lendo a Bíblia, mesmo ouvindo a mensagem do William Branham. Foi isso que fez a diferença, meus queridos. Amém. Por que nós estamos nesse posicionamento? Porque cremos no homem, ele veio? Não, porque nós temos as duas linhas alinhadas. Amém. Graças a esse irmão, meu sogro, não precisou desse ministério. Deus o ungiu, porque o Espírito Santo é que guia seus eleitos, suas testemunhas. Mas nós precisamos do empurrãozinho. Livei nos deu um empurrãozinho para nos alinharmos corretamente. Amém. Assim como tem feito o Brian Kosorek, porque Deus ainda tem um ministério aí. Deus ainda usa o ministério para nos endireitar, para nos corrigir, para nos alinhar. Agora, a igreja natural está totalmente desalinhada, está totalmente desordenada. E isso faz o quê? Com que, uma vez influenciando, inclusive a igreja eleita, a igreja espiritual, ela ceda o seu espaço para um arrazoamento, de forma que, como disse o irmão Branham, Deus não tem chance. Uma dúvida que faz Deus ser inoperante em nossas vidas. Temos que aceitar a palavra, temos que nos render à palavra e deixar de ouvir a um homem para ouvir a Deus e servir a Deus. Quando você faz isso, então você vem a sua herança, porque nós, como filhos da promessa, nós temos uma herança. E a promessa é de que a herança será consumada e entregue para aqueles que viveram para Ele. Então, embora nós sejamos aí perseguidos, como disse Paulo, como foi no passado e agora a mamãe diz a mesma coisa, Deus ainda tem uma herança. E a herança é nossa, e será nossa, se nós estivermos alinhados com essa fé, se nós estivermos alinhados com essa palavra. Amém? Eu só quero ler uma mensagem aqui de Mambana e já vamos encerrar. Eu sei que o meu Redentor vive, não temos traduzido. Eu acho que eu vi essa palavra pouco antes de vir, por isso que eu quis traduzir, eu quero ler para você. Todos os poderes do inferno podem apostar contra isso. Contra a palavra de Deus, contra as promessas que Deus tem para você, mas aqui ele diz, mas prevalecerá. As promessas de Deus para nós prevalecerá. Amém. Temos a promessa eterna de Deus. Pode haver mestres, pode haver aumento de ismos, como o irmão aqui disse, aqui em Belém muitos ismos. Pode haver grandes programas, pode haver coisas que parece que seriam destruídas, as coisas de Deus, Mas nunca pode ser destruído. É o propósito de Deus ver que isso prevalecerá. Então, não depende de mim e não depende de você
se será destruído ou não. Cabe a Deus. E podemos ter certeza disso, que Deus nunca permitirá que a nossa herança seja destruída. Pois é o propósito dele dar esta herança para nós. Esse propósito. A herança é para nós. E quem somos nós? A noiva, a igreja espiritual. E o irmão Brana disse, é um grupo bem pequeno, irmão Najib. Nós temos falado sobre isso. E eu disse que ia ser a última mensagem aqui do irmão Brana que eu ia mencionar, não. Só quero ler mais uma outra aqui dele, onde ele fala isso. Também é um sermão sem tradução. Deus tem um sistema. Não é um sistema antigo, não é um sistema do homem. É o sistema dele. É um novo sistema. Na verdade não é novo, porque é o mesmo sistema que foi restaurado. É novo por causa que se perdeu ao longo das eras. Ele está trazendo a sua igreja para cima. Eles estão ficando menores em minoria o tempo todo. A noiva, essa igreja espiritual, como a banda fala, está ficando cada vez menor. Está se afunilando, irmão Najib. É um grupo pequeno. Por isso que a banda disse, parece que vai ser destruído. Não é isso? Mas as promessas de Deus, a herança que Deus tem para os seus filhos, Deus vai entregar. Porque aqui ele está dizendo, mas ainda assim, esse pequeno grão de Deus ainda está avançando. Amém. Lá em Francisco Morato, lá em Chapecó, há um pequeno grãozinho lá, mas não vai morrer. Amém. Lá em Santa Catarina, lá em Paraná, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, é um grupo pequeno. Mas aqui o Urbana diz, ela vai continuar avançando, ficando mais poderoso e poderoso o tempo todo. Por que isso? Porque aceitou servir a Deus e não aos homens. Amém? Amém. Nos colocamos de pé. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos pelo tempo que aqui tivemos para meditar em todos esses ensinos que o teu profeta nos deu. E entendemos, Senhor, que parece que muitos dos teus filhos estão passando por uma pequena amnésia espiritual porque esqueceram essas coisas. Mas obrigado, Senhor, por tu nos restaurar essas verdades que estão nas Escrituras, que estão na tua palavra, e das quais nós entendemos que foram restauradas porque essa é a nossa herança, essa é a nossa primogenitura. Senhor, se houve aqui sonhos, Senhor, teus filhos que estão nos ouvindo agora, sonhos, desejos, meu Pai, que têm sido enterrados, vidas, famílias que têm sido feridas, machucadas, escravizadas, que estavam pensando que estavam ouvindo algo que estava correto, mas que na verdade faziam que eles viviam uma vida misturada quando tu nos disse, separa-se. Separa-te. Senhor, ajuda-nos a vivermos uma vida separada. Visita cada lar, visita cada família, para que as tuas bênçãos, a tua herança chegue até eles, que a tua glória chegue até eles, Senhor. Onde houver um filho teu que aceitou sujeitar a ti a tua palavra, posicione ele nessa palavra, Senhor, e dê vitória a eles. Os ventos ainda podem soprar, os rios ainda podem transbordar, mas se eles se separarem, eles vão permanecer em pé. Nós pedimos essa bênção, Senhor. Dê a vitória para a tua igreja. Porque embora ainda haja uma mistura, tu ainda tem testemunhas. A tua noiva ainda está dando testemunha. E ela vai continuar fazendo isso até o dia que tu não quiser mais que ela dê testemunho, que tu recolher ela, para que o anticristo tome posse dos seus armazéns e tudo que está aqui, e aquilo que pertence a ele. Enquanto que nós estaremos lá na ceia da boda do Cordeiro, desfrutando de tudo aquilo que é a nossa herança. Enquanto vivemos aqui, Senhor, permita cada filho teu, cada filha tua, viver uma vida vitoriosa. E que nada tome a sua herança. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém.